Boa tarde, pessoal. Bom, a maioria aqui já me conhecem, né? Eu gostaria de enfatizar que nós não vamos hoje aqui fazer uma explicação de como funciona o INSS digital, né? Não é um treinamento, isso é competência dos gestores do INSS em relação àqueles que irão utilizar o INSS digital, né? Na realidade, a nossa participação aqui é mais uma avaliação, né? Um breve histórico, né? Pontos positivos, pontos negativos do que aconteceu e qual a expectativa que a gente cria em relação ao que vai acontecer no resto do Brasil, tá certo? Antes de falar qualquer coisa, eu vou passar para vocês dois vídeos. O primeiro vídeo foi o INSS que fez logo no início do INSS digital, que vocês atentassem a ele. Em seguida, eu vou passar um segundo vídeo, esse feito pelos servidores, onde vocês vão perceber qual a visão do INSS em relação ao INSS digital e qual a visão dos servidores, ok? Vamos lá. Tem que apagar a luz para poder a daqui. Não, essa letra não vai ser a letra que vai ser vista por vocês, não. Na visão do INSS, todo mundo ganha com o INSS digital, né? Agora nós vamos ver um segundo vídeo, e esse foi feito pelos servidores.
Pessoal, esse site Assuma o Comando, ele foi desenvolvido por um grupo de servidores do Espírito Santo, né? E tem um material muito bacana, esse vídeo foi tirado de lá, que trata dessa questão atual que a gente vive, né? Eu recomendo que todo mundo entre lá, acesse, discuta, participe, né? Vocês viram que esse segundo vídeo, ele traz para nós uma reflexão de que existe uma necessidade muito grande dos servidores participarem efetivamente do que está acontecendo no INSS. Senão, as consequências para a nossa categoria serão muito drásticas, né? Vamos lá, por favor. Avance aí, Cristina. Eu fiz uma introdução rápida aqui, né? O ingresso da instituição na era da virtualização é a promessa do projeto INSS Digital. Uma modernização tardia, cujo ritmo imposto pelo governo não tem permitido discutir os prós e contras da proposta. Nosso objetivo nesse seminário não é defender e muito menos condenar o projeto, mas falar da nossa experiência prática e avaliação que fazemos dos objetivos do INSS com a implementação desse projeto. Eu não estou aqui nem para defender, nem para atacar o projeto. Na realidade, essa iniciativa do sindicato é para que a gente passe a discutir, né? O principal ponto hoje aqui do nosso encontro é discutirmos o INSS Digital, né? O INSS Digital vai mudar, ou já está mudando drasticamente a relação, né, dos servidores com o trabalho que ele vinha praticando nos últimos 50, 60, 70 anos, né? Ou seja, o processo físico vai acabar, nós só teremos processos digitais. Vai mudar também a relação INSS com cidadão, né? Vai mudar a relação INSS servidor com gestão, servidor com servidor, né? Há inúmeras propostas aí, né, que muda radicalmente. E aí? Nós vamos participar desse processo ou nós vamos simplesmente deixar que a equipe de direção do INSS e seus gestores tomem todas as decisões sozinhos, né? Breve histórico do que aconteceu em Mossoró. Todo mundo sabe que escolheram a agência de Mossoró, né, da gerência executiva de Mossoró, para começar o INSS Digital no Brasil, né? Nós, efetivamente, começamos a trabalhar no INSS Digital no dia 23 de janeiro de 2017. Algumas semanas antes, houve treinamentos com a equipe da APS Mossoró, né? E nesse dia nós começamos a trabalhar com o INSS Digital. Na época em que nós estávamos começando esse trabalho, a agenda da APS Mossoró estava para 60 dias, né? Ou seja, um cidadão procurasse a agência, os canais remotos para agendar um benefício, ele tinha um prazo de 60 dias. O que é que o INSS fez com essa agenda? Ele não cancelou, ele não antecipou, ele deixou essa agenda e todos os cidadãos que passaram a procurar o INSS no dia 23 de janeiro em diante, passaram a ter os seus atendimentos no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Ou seja, a agenda que nós tínhamos para 60 dias, né, foi adicionado todos os novos atendimentos, todas as novas demandas. E toda essa série de protocolos que foram gerados a partir daí foram distribuídos com os servidores da agência. Mas uma coisa, meus queridos, que muita gente não sabe, é que a administração central autorizou a vinda de um monte de servidor de várias partes do Brasil que ficaram meses a fio lá na agência de Mossoró, trabalhando com os demais servidores da agência para botar esse negócio para funcionar. Na GEX-MOS, ou seja, na gerência, lá na sede da gerência, outros tantos servidores também ficaram disponíveis para receber essa nova demanda de trabalho, associada à demanda que a gente já tinha, né? Aqueles agendamentos que estavam para os 2 meses, né? E aí, a troncos e barrancos, começou o caos lá na agência, né? Como eu botei ali, excesso de tarefas, concentração de todo o agendamento de 60 dias. Cada servidor recebia uma quantidade absurda
de processo. E olha que nós tínhamos gente de fora lá, e durante esse período, nós teve um dia lá, que vocês terem uma ideia, os 5 superintendentes e o presidente do INSS estavam na gerência Mossoró, consequentemente na PS Mossoró. Vieram gente de todo o Brasil. Montaram uma estrutura muito porreta lá na agência. Nós tínhamos, se eu não me engano, 2 scanners, uns scanners profissionais que custam em torno de R$7.000. Disponibilizaram mais 5, se eu não me engano, né? Nós tínhamos cerca de 5 estagiários. Esse número passou para 12, 14 estagiários, né? E, basicamente, toda a recepção dessa documentação era feita por estagiários. Parte do serviço de OI também deixou de ser feito pelos servidores, e esses estagiários passaram a fazer esse serviço, né? Mas na frente a gente vai falar sobre terceirização. E isso, de certa forma, é terceirização, né? No universo de 5 estagiários, nós passamos a ter, se eu não me engano, 14 estagiários. E esse pessoal passou a fazer a autenticação desses processos, ok? Então, nós tínhamos aí toda a estrutura necessária, ou seja, scanner, estagiários, gente de fora de vários estados, e mais a força de trabalho que nós tínhamos na agência, né? Quase enlouquecemos nesse período, né? Primeiro mês, até o final do segundo mês, as brigas foram coisa de doido, né? Insatisfação dos servidores, porque, a princípio, colocaram para a gente a seguinte carga de trabalho. Cada servidor recebia 30 processos por semana, 6 por dia. E a meta seria despachar desde a habilitação até o indeferimento ou a concessão do benefício, né? Alguém falou? O despacho do processo, né? Ninguém conseguia fazer, né? E aí todo mundo ficou numa loucura, começamos a discutir esse assunto, dizendo que, porque antes do INSS Digital, nós tínhamos cada servidor 6 agendamentos, mas não significava que nós concluímos os 6 agendamentos. Nós simplesmente habilitávamos. Desses 6, 2, 3, a gente conseguia fazer, mas os outros entravam em exigência, e não seria diferente no INSS Digital. E era uma ferramenta nova, um pouco mais trabalhosa, porque você tinha que trabalhar com os arquivos digitais, trocando tela. E aí foi se revendo essa estrutura, né? De maneira que, mais na frente eu vou falar sobre isso, nós tivemos uma diminuição no número total de processos. Mas ainda assim, está muito pesado. Para aqueles que trabalham no INSS, não muda nada em relação aos atuais sistemas. Prisma, SAB, CIB, Plenos, etc. Todos os sistemas que são utilizados para o INSS hoje continuam sendo utilizados no INSS Digital, certo? As aposentadorias continuam sendo feitas no Prisma, o auxílio-doença continua no SAB, os benefícios assinados continuam no CIB. A diferença em relação ao que era feito antes é que não existe mais a impressão dos documentos. Tudo é gerado arquivo PDF e juntado ao GET, que foi falado no vídeo. O que é o GET? O GET é um gerenciador de tarefas, onde todos os arquivos digitalizados ficam mantidos lá, né? Podemos chamar que o GET seja a nuvem do INSS, onde tudo fica armazenado. Certo? É simples. Quem sabe usar um e-mail, quem sabe anexar um arquivo, quem sabe trabalhar com isso, não vai ter dificuldade nenhuma com o GET. Tá? Não é nem um bicho de 7 cabeças. É uma ferramenta simples de ser utilizada. Depois do GET, o CISAS não tem mais agendamentos específicos por espécie, como aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, tudo passa a ser protocolo de requerimento. Só existe um tipo de agendamento, protocolo de requerimento. É no momento do protocolo de requerimento que o cidadão diz para o estagiário que tipo de benefício ele vai requerer. Se é uma aposentadoria, se é uma pensão, se é uma certidão de tempo de contribuição, certo? Então, a sociedade, os cidadãos vão ter quando começar essas 300 agências que está prevista aí, vão se enrolar tudo, porque eles vão procurar lá a aposentadoria e não vão achar, né? Porque só existe
no INSS Digital o protocolo de requerimento, né? Esses outros dois pontos eu já falei, né? Sobre a superestrutura que foi montada lá em Mossoró e que veio gente de todo o Brasil para nos ajudar. Passe, por favor. Eu apontei aqui alguns pontos positivos do INSS Digital, que não significa que são limitados a esses 6 pontos aí, né? Pode ter outras coisas que eu não lembrei, né? Mas o fato dos processos ser 100% digital, isso é uma coisa boa, né? Ausência, consequentemente, a ausência do processo físico, a facilidade para acessar os processos, né? A gente sabe que é muito comum nas nossas agências a perda de processo ou não identificação do local exato onde um processo está. Muitas vezes a gente passa dias, semanas tentando achar um processo e não consegue encontrar, né? Existe no INSS uma impossibilidade de perder o processo, porque ele está ali, você faz uma consulta para o CPF, você sempre vai achar o processo. Há 3 semanas atrás começou a distribuição automática, né? Não tem mais a distribuição pessoalizada, não é mais o gerente da agência, o chefe de benefício, os pessoas que distribuem os processos. Isso é uma coisa boa, porque gera uma impessoalidade e uma distribuição, né, bacana entre os servidores. E a possibilidade do teletrabalho, né? São pontos positivos. Eu acho que eu vou falar mais na frente sobre teletrabalho, mas eu vou adiantar aqui para vocês uma coisa em relação ao teletrabalho. Foi dito em uma reunião que houve semana passada lá em Brasília com a FENASPES, de que não se faz teletrabalho, ou não se fazia teletrabalho, ou nunca se fez teletrabalho lá em Mossoró, certo? E isso não é verdade, tá? Dias antes de começar o teletrabalho, vários servidores assinaram um documento lá na gerência, receberam uma VPN, que é uma forma de acesso remoto ao sistema do INSS em casa, né? E alguns começaram a fazer o teletrabalho ainda em janeiro, primeira semana de fevereiro. O que ocorre é que nenhum deles, né, acharam bacana trabalhar em casa. Por quê? Primeiro, a meta era maior, ou seja, se nós tínhamos 6 processos para despachar na agência, no teletrabalho, se eu não me engano, eram 8 processos. Então o pessoal correu, né? E algumas pessoas eram mulheres, teve uma colega lá que tinha uma filhinha de 7 anos e outra de 1 ano. E em casa a bichinha de 1 ano não saía das pernas dela, entendeu? Então era complicado para ela trabalhar em casa com essas crianças, desistiu rapidinho, né? Mas nós somos estimulados a ir, por exemplo, para o prédio da gerência e não ficar na agência, porque o prédio da gerência lá do INSS é muito grande, tem muitas disponíveis, muitos computadores, o link da internet é melhor, e aí muita gente tem optado na semana que está no teletrabalho, ficar na gerência. Mas tem servidor ainda que faz coisa em casa, tá certo? Trabalha na agência, trabalha na gerência, e às vezes não tem o que fazer em casa, vai trabalhar em casa, porque tem acesso ao sistema, e aí bate aquela vontade e o cara vai e trabalha, né? Não sei por que existe essa vontade em alguns, mas tem gente que faz, tá certo? Então, se alguém sair espalhando por aí que não é possível fazer o teletrabalho, lá em Mossoró tem gente que trabalha em casa, tá certo? Por opção, não é uma regra, mas quem quer, eu poderia dizer aqui pelo menos 5 nomes de colegas que têm seus computadores, certo? Habilitados para trabalhar em casa. Agora sim, tudo é por sua conta. A internet é por sua conta, o computador é por sua conta. A única coisa que eles disponibilizam é a configuração do computador com essa VPN para você poder fazer isso em casa, ok? Pontos negativos, pessoal. Eu comecei com impessoalidade. Alguém poderia dizer que impessoalidade é um ponto positivo, né? Como eu disse, é uma avaliação de Fábio e de alguns outros servidores, né? Isso aqui. Por que a impessoalidade é um ponto que eu considero negativo? Porque no atendimento presencial, principalmente nos benefícios assistenciais e rurais, e até mesmo nos urbanos, muitas vezes uma dúvida, uma convicção é gerada a partir desse contato com o cidadão, certo? E aí, isso não existe mais, acabou. Você não tem mais o contato. O servidor que vai fazer a habilitação do processo
não tem mais o contato com o cidadão, né, que requereu aquele benefício. Um exemplo de uma importante fato, dado, situação que a gente tem no atendimento pessoal é que, por exemplo, Raquel, uma colega nossa, estava fazendo uma autenticação, né? O que é a autenticação? O estagiário, ele faz o escaneamento dos documentos, mas quem disse aquilo ali o velho confere com o original é um servidor. O estagiário não tem fé pública para fazer isso. Raquel estava autenticando documentos, depois escaneado pelo estagiário, e achou a pessoa que ela estava atendendo insegura. Ela achou que aquela pessoa ali na frente dela não tinha a idade que os documentos que ela apresentou dizia. E aí o que ela fez? Nessa época a distribuição ainda era pelos gestores, e ela tinha perfil de gestor, ela distribuiu o processo para ela mesma. E aí depois que estava trabalhando internamente no processo, fez uma análise mais apurada da documentação e percebeu que tudo era falso. Era certidão de nascimento, era falsa a identidade. Consequentemente, todos os documentos eram fraudados, porque se a certidão de nascimento era falsificada, ela é a origem de todos os documentos, né? E aí a gente acabou que viu que aquilo era uma tentativa de fraude e evitamos que o INSS tivesse esse prejuízo aí, que se tratava de um benefício essencial ao idoso e a pessoa tinha toda a documentação necessária. Com certeza, se não fosse essa percepção de Raquel, esse benefício seria concedido. Então, a impessoalidade, nesses casos aí que eu estou citando para vocês, é ruim, certo? É ruim. E eu poderia aqui enumerar, dezenas de situações onde é bom você estar ali tete a tete com o cidadão, ok? Outro ponto ruim, é muito difícil. Quando o cidadão procura o INSS, ele está com os documentos necessários para aquilo que ele veio requerer. Seja uma aposentadoria, uma pensão, porque ele não é conhecedor das leis previdenciárias. Então, ele, às vezes, imagina, mas ele não leva todos os documentos. E agora, às vezes, o cara chega lá para pegar uma informação em relação à aposentadoria, aí ele é encaminhado já para requerer a aposentadoria. Às vezes, ele tem só identidade. Então, tem processos que chegam na mão do habilitador que só tem a identidade. Certo? E, às vezes, quando o habilitador vai olhar esse processo, já se passaram 30, 40, 50 dias. E aí ele vai entrar em contato com o cidadão para pedir a documentação, aí vai ter que esperar mais 30, 40 dias para que aquele cidadão apresente os documentos. Então, é muito comum. Eu acho que de 10 processos, 1 ou 2 a gente tem a documentação necessária para não fazer uma exigência. Certo? Terceirização. Vocês vão ver que o número de estagiários vai crescer muito nas suas agências. Porque, como aconteceu lá em Mossoró, nós praticamente duplicamos ou triplicamos o número de estagiários. Por quê? Numa agência que habilita 50, 60, 70, 80 processos num dia, imagine escanear toda essa documentação, tem que reforçar a turma dos estagiários que vai fazer esse trabalho, né? Então, isso é uma terceirização, porque não existia esse trabalho. O cidadão apresentava o documento ao servidor, e era ele que analisava a documentação. Hoje, não. Acordo de cooperação técnica com muitas entidades, né? O INSS está aí feito louco, convidando a OAB, os sindicatos, empresas. Já existem empresas, grandes empresas como a Renner, como a Petrobras, como bancos, que estão assinando acordos de cooperação técnica para que toda a documentação seja enviada para o INSS por eles, certo? Através da internet, né? Isso é terceirização, meus colegas. Isso é terceirização, certo? E aí, sindicatos, trabalhadores rurais, eu acredito que vai ser 100%, certo? Ou seja, toda a documentação vai ser apresentado. O cidadão, o trabalhador, o segurado especial, ele simplesmente não vai mais na agência do INSS. Tudo vai ser feito pelo sindicato e isso, historicamente, a gente sabe que os sindicatos, presidente do sindicato, diretor do sindicato, são junto com advogados, onde nós temos mais fraude na Previdência Social do jeito que é hoje. Imagine dando para eles
todo o poder, né? Só vai para a gente a documentação que eles enviarem. E tá para sair uma portaria que até a entrevista rural vai acabar, né? Então, isso é terceirização. E insegurança quanto à autenticidade dos documentos, né? Imagine aí, você está com a carteira do trabalhador na mão, vendo lá todos os vínculos de trabalho. Muitas vezes aquele documento é fraudado. Imagine que a carteira de trabalho de quem for requerer esses benefícios através dessas ACTs, né? Através dos ACTs, ele vai botar o que ele quiser ali, né? E vai ter fé pública. E se não houver dúvida fundada do servidor que receber aquele processo, ele vai ter que aceitar aquilo, mesmo que não tenha nada no CNIS. Todo mundo sabe que vínculo à carteira de trabalho é prova plena do exercício da atividade profissional, mesmo que não tenha no CNIS, né? E quem trabalha no INSS com habilitação de processo sabe que a grande maioria dos trabalhadores tem o CNIS irregular, ou seja, ou tem extemporaneidade, ou falta vínculo, ou falta remuneração, não tem data de saída, ou não é? Não é assim que funciona? Não é assim? Pelo menos lá em Mossoró eu trabalhei em Brasília, também era, né? Não é diferente, né? Na base, a base de dados, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ele é significantemente produzido pelos servidores do INSS, porque as empresas, as organizações que enviam as informações para o INSS são muito incompetentes na remessa dessas informações. E acaba que sobra para nós fazer essa atualização. Vai sobrar para nós pegar essa carteira que está lá no INSS digital, digitalizada por um advogado, por um cara de uma empresa, ou seja lá do que for, dizer se aquilo é autêntico, se aquilo é verdadeiro e utilizar aquilo no processo de aposentadoria. Um risco gigantesco que nós estamos correndo nessa insegurança quanto à autenticidade dos documentos. Ok? Deve ter mais pontos negativos, mas eu vou me limitar a esses. Teletrabalho, né? Eu acho que eu falei da proposta inicial, falei para vocês, né, que a gente assinou um termo lá em janeiro ainda, que os colegas desistiram, né? Falei também da meta maior do que quem trabalha na agência. E essa parte aí eu não falei, né? A gente sabe que no INSS tem muito servidor, por exemplo, eu vou citar um nome e um caso real. Igor, colega nosso lá da PS Apodi, ele mora aqui em Natal. Depois que começou o gueto lá na PS de Apodi, ele passa 3 semanas em Natal, trabalhando nos processos que são distribuídos para ele aqui mesmo, em uma das agências, ou talvez ali na Apodi. Ele não está trabalhando em casa, mas ele está trabalhando no INSS aqui em Natal. E vai uma semana no mês para a agência lá de Apodi, que fica a cerca de 350 quilômetros aqui de Natal. Ele está adorando, né? Ele está adorando. Como ele, nós temos talvez milhares de servidores, né, que moram em uma outra cidade, distante do local de trabalho, e vê a oportunidade de passar mais tempo com a família, né, através do teletrabalho, através do trabalho em casa ou em uma agência do INSS, que não é na agência onde ele é lotado, né? Isso é muito positivo. Mas, para aqueles servidores que não estão nessa situação, a partir do momento que se tornar uma rotina no INSS, nós corremos o risco de perder o auxílio alimentação, corremos o risco de perder o auxílio transporte e corremos o risco de perder a insalubridade, porque trabalhando em casa você não precisa, entre aspas, de ir para o restaurante comer, né? Que o auxílio alimentação ele existe para fazer com que você coma fora de casa, ainda que a gente não faça isso, mas é para isso que ele existe. O auxílio transporte é para levar e trazer o cara até o local de trabalho. E a insalubridade é a exposição ao risco que todo mundo conhece, né? Então, o teletrabalho traz essa possibilidade, né? Esses riscos aí, caso seja adotado por nós. Bom, como tá? Eu falei para vocês que no início, lá na agência de Mossoró, a situação foi muito complicada, mas é natural, né? Um projeto novo, ninguém sabia usar a ferramenta, né? O INSS, Osimar, na sua inteligência, ele colocou a agenda em dia, né? Para um dia, porque ele pegou todos os 60 dias e mais o que estava chegando, juntou tudo num pacote só e jogou para a gente
botar para funcionar junto com o pessoal que veio nos ajudar aí de outros estados, né? Mas hoje, depois do excesso de trabalho que foi atribuído aos servidores, se criou aí uma nova ferramenta dentro do gerenciador de tarefas que distribui um número X de processo, cada processo é 1 hora, né? Foi feito lá uma equação onde esse servidor tem tantas horas semanais, esse outro tem tantas, e outro a partir da análise, porque nós lá trabalhamos por escala, certo? Tem servidor que trabalha uma semana internamente nos processos, na outra semana ele atende o público, habilitando auxílio-doença, porque não entrou o auxílio-doença ainda lá em Mossoró, e fazendo aí e autenticando as entradas dos nossos processos. Então, 5 minutos eu tenho só. Nós temos... Todo servidor da agência Mossoró trabalha correndo feito um louco contra o tempo e se estressando com as informações que aparecem lá de processo atrasado, né? Todo mundo lá, eu particularmente, vou chegar lá em Mossoró na próxima segunda, eu devo ter pelo menos 40 processos atrasados, né? Com mais de 45 dias. Se pinta e borda aí que o tempo de atendimento da agência de Mossoró passou a ser 1 dia, né? Mas o que adianta você chegar lá, agendar e esperar 2 meses, 90 dias para ter o seu processo concluído? Adianta alguma coisa? Se fica em exigência, e a gente muitas vezes, quando vai pegar no processo, ele já está com prazo de 45 dias extrapolado. Porque a gente trabalha em cima dos processos mais antigos, né, para os mais novos. Eu não vou chegar segunda-feira e pegar os processos que foram distribuídos para mim por último. Eu vou pegar o mais antigo lá atrás. Não é assim? Então, isso é uma realidade. A maioria dos servidores tem muito processo atrasado porque não dá conta, né? Falei da distribuição automática, né, que foi uma coisa legal, mas que não funciona do jeito que eles dizem. Nós fizemos uma reunião e aí falaram dessa distribuição automática. Se o cara tivesse doente, ele seria excluído da distribuição. Se ele tivesse de férias, ele seria excluído da distribuição. Se ele tivesse viajando, ele seria excluído. Na prática, depois dessa reunião, gente de férias, gente doente, gente viajando, continuou a distribuição de processo, certo? E aí, todo mundo reclamou: pô, eu estou de férias, está distribuindo processo, eu estou viajando, está distribuindo processo. Não. O GET, o INSS Digital é infalível. A culpa não é do INSS Digital, a culpa são dos gestores que não configuraram seu perfil para que cessasse a distribuição de processo, né? Eu sei que eu entrei de férias e o problema continuava, certo? Continuava distribuindo, certo? Pessoal que estava nessa situação. Eu não sei se agora o problema foi resolvido, mas não é bonitinho assim como aparece aí. E finalmente, nas 2 semanas atrás, foi feito um relatório dos números, certo? Da agência de Mossoró, depois que o INSS Digital entrou em funcionamento. E foi a partir desses números, a partir desse relatório, que a administração central tomou a decisão de começar, nessa semana a outra, o INSS Digital em mais 300 agências, né? Espalhado pelas 5 superintendências. Mas aqueles números, eles não são a expressão da verdade. Por que eles não são a expressão da verdade? O INSS Digital não foi assim, ó. Eles chegaram lá, disseram como era que funcionava e mandaram nós da PS Mossoró trabalhar nele. Não foi desse jeito. Se só a força de trabalho da PS Mossoró tivesse no INSS Digital desde o dia 23 de janeiro, nós estaríamos numa situação muito pior do que a que nos encontrávamos no dia 23 de janeiro. Certo? Só que veio gente do Brasil todo, pessoal, trabalhar na agência Mossoró. Faltava mesa. Quem chegasse atrasado não tinha mesa para trabalhar. Tinha uma outra equipe lá na gerência. Então é o seguinte, botaram todo mundo que chegava para dentro, através dos protocolos de requerimento, e todos os agendamentos de 60 dias seguiram normalmente, de maneira que 4 meses depois, as pessoas chegavam no INSS e tinha vaga para requerer sua aposentadoria no mesmo dia ou no outro dia de manhã.
certo? Por isso que esses índices baixaram tanto, os índices que estão apresentados aí num relatório, que eu não sei se vocês tiveram acesso a ele, eu até pedi. Está dentro da pasta, é dentro da pasta que vocês receberam, tem esse relatóriozinho que tem essas informações. Mas vocês não vão ler em nenhum parágrafo, em nenhum gráfico, isso que eu estou dizendo para vocês. Isso não foi dito. Você tem uma ideia? Depois que essa turma foi embora, voltaram para suas agências, eles ainda continuaram um tempo despachando processo da agência de Mossoró. E hoje, a realidade é essa aqui, ó. Muitas demandas atrasadas. Eu vou chegar segunda-feira para trabalhar e, como eu disse, eu vou ter de 30 a 40 processos atrasados. Processos que eu nem peguei ainda, nem analisei, nem entrei. Não sei se eu vou encontrar lá só uma identidade para fazer exigência ou se vou encontrar a documentação necessária para analisar e despachar. Entendeu? Isso não está sendo dito em lugar nenhum. Certo? Agora, imaginem vocês. Imaginem vocês. Vocês acham que as 300 agências que vai entrar no INSS Digital nos próximos dias terão a superestrutura que foi criada para Mossoró começar o INSS Digital? Será que lá vai ter servidores de outras agências, scanner, computador, gente disponível na gerência para trabalhar essas novas demandas? Essa nova ferramenta? Eu acho muito difícil. O que nós vimos aí recentemente, por favor, passe aí a tela. O que nós vimos recentemente aí foi o próprio presidente do INSS dizer que houve uma redução de 40% do nosso orçamento e que agências serão fechadas. Né? O que a gente ouve falar é isso. Será que vai ter o dinheiro que foi disponibilizado para Mossoró para dar continuidade a esse projeto? Eu não sei, eu duvido. Né? Hoje, existe uma expectativa de até o fim do ano o INSS Digital está implantado em todo o Brasil. Né? Seria possível? E a área meio, como fica nessa revolução que está fazendo com o INSS Digital? Né? E a área meio, como fica? Né? Não se fala absolutamente nada em relação a como vai ser o trabalho do pessoal da área meio. Então é o seguinte, pode avançar. As conclusões que nós chegamos aí em relação ao INSS Digital, lembrando sempre que isso aqui é uma avaliação, né? Eu não posso dizer que o INSS Digital será um fracasso, e muito menos que será um sucesso. Mas a avaliação que a gente faz, né, das consequências do projeto no mundo real, são essas aí. Terceirização. Eu ouvi da boca de um cara de muita influência no Instituto Nacional de Seguro Social a nível de Brasil, de que a direção central, né, planeja, está no seu projeto, né, a intensificação da terceirização no INSS. Certo? E isso significa o quê? Terceirização significa que não vai haver concurso, né? 15 mil servidores aí estão para se aposentar até o próximo ano. E toda essa demanda desse projeto INSS Digital vai ficar, né, para nós que não vamos dar conta. E aí vem aí os terceirizados, que já é uma realidade, como eu disse, ACTs, estagiários, tudo isso é uma forma de terceirização. Não substituição dos servidores prestes a se aposentar. Não vai haver concurso, colegas. Né? Como categoria, como sindicato, o que a gente quer mais é que o INSS faça concurso, que gente nova entre no quadro, para que essa categoria seja fortalecida e cada dia mais a gente possa lutar pela manutenção dos nossos direitos e pela conquista de novos direitos. Como é que isso vai acontecer se cada dia mais a gente encolher, né? Vai ser difícil. Esse projeto ele está em sintonia com a reforma da Previdência. Podem ficar certos disso. Né? Esse projeto, com certeza, tem o dedo do setor privado, a influência do setor privado no
Outra avaliação que a gente faz é que a distribuição de toda a demanda do INSS do Brasil com os servidores que ficarem, né? Já falei isso, reitero. Um dos principais objetivos do INSS Digital é distribuir toda a demanda, do Oiapoque ao Chuí, com aqueles que ficarem. Daqui a algum tempo eu vou estar habilitando o processo do cara lá do Rio Grande do Sul, assim como um cara lá do Amazonas vai estar habilitando o processo da agência de Mossoró, né? Porque não vai haver novas contratações. E aí a gente vai ter que virar expert em previdência pública, né, privada, regime de diversos estados e municípios. Nós vamos ter que se esforçar cada vez mais para que o resultado do nosso trabalho seja correto e não prejudique o cidadão. Ou, cada dia mais, nós vamos prestar um pior serviço para a população, né? Vamos ser rotulados de incompetentes e o governo vai dizer que o melhor a fazer é acabar com o INSS, né? Porque esse pessoal que está aí não serve para o trabalho que eles estão desenvolvendo. Então é melhor passar para o setor privado. Ok? Aumento dos indeferimentos e, consequentemente, sobrecarga nas revisões, recursos e demandas judiciais. Eu estou decidido a fazer direito porque eu acho que não tem profissão melhor para trabalhar com direito previdenciário e ficar rico, né? Porque eu acredito que os indeferimentos vão aumentar muito no INSS. Não por maldade dos seus servidores, mas pela insegurança que o INSS Digital traz. E aí é melhor indeferir do que conceder e depois responder um processo administrativo, né? Eu acho que é mais fácil responder um processo administrativo por um indeferimento do que por uma concessão, né? Porque os traumas são menores. Tudo isso vai trazer para nós uma diminuição na qualidade do serviço prestado à população, né? Eu acho que o INSS Digital ele pode até ser bom para alguns servidores da Previdência. Para a administração central, com certeza ele vai ser muito bom. Agora, para o cidadão, nós trabalhamos em uma autarquia onde nossa clientela, 80% dela é semi-analfabeta. Na sua grande maioria, pessoas pobres. E essas pessoas elas vão ter que pagar terceiros para fazer um serviço para elas que hoje é feito por um servidor do INSS. Esse povo vai ter que contratar atravessador, contador também, eu acho que vai ganhar muito dinheiro com isso, né? E qualquer pessoa que entenda um mínimo de informática e tem um computador em casa vai prestar assessoria para fazer essas coisas que nós vamos deixar de fazer para o povo, né? E o povo, mais uma vez, será o grande prejudicado. Para mim, esse negócio de que o cidadão vai ganhar com a INSS Digital não é verdade. Vocês lembram que no passado, quando a gente podia resolver um problema de telefone direto na operadora, a gente resolvia o problema. Hoje, com o acesso remoto, com o telefone, com tudo que elas disponibilizam, na grande maioria das vezes a gente desiste. Ou então vai para a justiça, porque não consegue resolver. Imagine uma demanda tão sensível, tão importante para o povo, né? Conclusão, o INSS Digital é uma grande interrogação. Somente o futuro vai nos dizer porque de fato ele está sendo implementado. Mas cada servidor desta casa terá o desafio de ser protagonista na construção de algo positivo para a categoria e para o cidadão brasileiro. Eu gostei muito desse site aí, Assuma o Comando. Se nós não assumirmos o comando dessa mudança, com certeza ela não vai ser boa para nós não, viu, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês, tá bom?